De acordo com números da Secretaria de Estado da Saúde, janeiro de 2022 foi o mês com maior registro de casos de Covid-19 desde o início da pandemia. A Cecília Rodrigues preparou uma reportagem sobre o assunto e vem ao vivo com mais informações para a gente. Boa noite, Cecília. Realmente é um número, considerável, registrado nesses últimos 2 anos. Ei, alô, boa noite para você e para todos que assistem o Jornal Guarapari. Pois é, janeiro bateu recorde de número de casos confirmados do coronavírus, isso desde o início da pandemia. Os números registrados agora em janeiro de 2022 são 5 vezes maiores do que os registrados no mesmo período do ano passado. Entenda na matéria. Os números de casos de Covid em janeiro cresceram assustadoramente. De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves, no primeiro mês deste ano foram registrados mais de 252 mil casos confirmados de coronavírus. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 44 mil, um aumento de mais de 500% de um ano para o outro. Para os especialistas, a alta nos casos se deu por conta da variante Ômicron, que é mais transmissível. A Ômicron, ela colocou a pandemia em outra escala estatística, Então teve um salto aí nos casos confirmados muito forte pela Ômicron. Para se ter uma noção, na última semana de janeiro, a taxa de transmissão da Covid esteve em 4,1 nos municípios do interior, aqueles que não estão na região metropolitana. Para cada uma pessoa infectada, a gente tem a possível infecção, isso no final de janeiro, de 4 pessoas. Pablo ressalta que o recorde de casos registrados no mês de janeiro também refletiu na cidade de Guarapari. Na primeira semana foram 513, na segunda semana 1.508 e aí na terceira semana de janeiro chegou a mais de 2.000 casos confirmados. Mas um momento é de esperança. O diretor de interação do Instituto Jones diz que os números mostram que o estado está conseguindo superar o pico da 4ª onda da pandemia, considerado na última semana de janeiro. E os registros de casos confirmados na primeira semana de fevereiro já apresentam tendência de queda. A taxa de transmissão caiu um pouco, para 3,6 no estado, puxado justamente aí pelo comportamento da Grande Vitória, que registrou uma taxa de transmissão de 3,1. Mesmo com a tendência de queda, o diretor do Instituto Jones reforça a importância do uso de máscara, de se manter os protocolos contra a Covid e, é claro, deixar em dia o esquema vacinal contra a doença. Os óbitos não seguiram essa tendência de crescimento exponencial. Janeiro de 2022 foram registrados 255 óbitos. Em janeiro de 2021, foram 837 óbitos. Então, isso daí é o quê? É um indicativo da importância da vacinação, justamente para preservar vidas. Pois é, para a pandemia continuar seguindo aí essa tendência de queda, é muito importante que a gente continue usando a máscara de proteção, higienize sempre as mãos e não deixe de se vacinar.